Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Brad Talks. Meu nome é Rodrigo Neves, sou presidente aqui da Brad Regional São Paulo. E antes de a gente começar aqui a nossa entrevista, não deixe de seguir nosso canal, as nossas redes sociais e também ativar o sininho. Toda semana tem um novo vídeo sobre curiosidades e temas interessantes sobre o mercado digital. Hoje a gente vai trazer um tema muito legal, que é sobre as diferenças salariais. Na nossa última entrevista, tivemos com a Vanessa Albuquerque, da Montanhese Albuquerque, onde falou sobre várias questões, sobre contratos com trabalhistas, contratos com clientes, contrato com terceiros, né? E me surgiu muito mais dúvidas, né? Alguns associados também mandaram outras dúvidas pra gente. Então, eu convidei novamente para poder vir aqui e esclarecer um pouco mais desse assunto, né? E quem está comigo hoje aqui é a doutora Rosângela Almeida, também da Montanhese Albuquerque. Doutora Rosângela, muito obrigado por ter vindo, aceitar o nosso convite, e gostaria que você contasse um pouco da sua história para o pessoal que está nos assistindo. Obrigada pelo convite, Rodrigo. Eu sou Rosângela, advogo já há 20 anos, sou especializada em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho e estou no escritório Montanhese Albuquerque já há um determinado tempo, apesar de militar, né, e ser especialista durante muito tempo aí na área só trabalhista. A gente atua em outras áreas lá no escritório, principalmente aí, né, em contratos e nessa questão empresarial. Então hoje está comigo aqui a pessoa certa do Montanhese Albuquerque para falar sobre essas questões, né? Espero poder ajudar. Legal. Bom, a primeira... surgiu esse tema porque os associados da Brad, e eu acho que isso reflete o mercado como um todo, né? Porque todos são empresas digitais, agências digitais, eles têm muita dúvida com relação a regras salariais no geral, tá? E as regras salariais no geral que eu falo, assim, sobre salários, desde diferença de salarial entre funcionários, funcionários existentes, novos funcionários, também sobre pisos salariais, quanto está sendo pago para um determinado tipo de cargo ou função. Então, N dúvidas, né? E eu queria trazer algumas aqui para você tentar nos ajudar a nortear um pouco, né, nossos associados e também para quem está nos assistindo aqui do mercado digital, para entender como é que funciona. A minha primeira dúvida é, quando a gente está falando de base salarial, onde existe algo para a gente se referenciar quanto a gente pode pagar ou não para o funcionário, aonde eu posso me fixar nessas informações? Olha só, o salário, inicialmente, ele é fixado por lei, como nós temos aí, por exemplo, o salário mínimo, ele é fixado por lei, que é alterado aí anualmente. Mas, em regra, não é utilizado na prática, hoje em dia, pela maior parte das empresas. É só mesmo um referencial. Então, quem fixa o salário é as convenções coletivas dos sindicatos aí das suas categorias. Podem até existir diversos sindicatos para a mesma categoria, e aí cabe ali ao empregador e ao empregado definirem qual seria o sindicato que mais se adequa aí às suas necessidades quanto ao piso. Às vezes tem um sindicato que fixa um piso maior, outro que fixa um piso menor, e essa convenção coletiva faz lei ali entre as partes. Então, hoje, assim, que a gente se utiliza mesmo como base são as convenções coletivas. Entendi. Eu vejo um problema muito com relação a isso, né? Porque o mercado digital, a gente está conversando aqui, um novo cargo e função está sendo criado, né? Os nomes bonitos, né, de cargos e funções o tempo todo são criados. E também, não também apenas por conta disso, né? Mas o digital está em constante transformação. Cada hora aparece uma rede social, por exemplo, agora tem um cargo chamado TikToker, tem digital influencer. Tem um monte de coisa que até 1 ano atrás, 2 anos atrás, não se falava muito disso. Hoje você contrata pessoas que têm esse tipo de cargo, né? E o que eu quero dizer com isso? Tem tanta função e cargo distinto, né, na área digital, né? Até por questões não apenas de senioridade, mas também de nomenclaturas, né? Que eu acredito que nessas convenções elas não estão mapeadas, né? Vou dar um exemplo, sei lá, como eu falei, o digital influencer, né? Isso na verdade não é tanto um cargo, né? O digital influencer foi até um pouco mais ousado aqui. Mas, por exemplo, assim, Scrum Master. Vou te falar o que é um Scrum Master. O Scrum Master é um papel dentro de
de um processo de gestão de projetos, né? Gestão ágeis de projeto, que ajuda, né, nas entregas de projeto. Ele não é um gerente de projetos, mas também não é um gerente de operações. Só que ele tem mais ou menos as duas funções em determinados momentos. Só que o Scrum Master é um cargo, uma função que as pessoas contratam, né? Você vai lá procurar nos sites de vagas, tem lá Scrum Master, né? E as pessoas se candidatam. Só que você não tem referência de preço. Quanto que você paga para um Scrum Master? Né? Com certeza, se for pegar uma convenção coletiva, não vai ter. E às vezes, talvez, depende de como for, às vezes nem tenha o cargo gerente de projetos, às vezes tem agente de operações. E se tiver também, é muito discrepante, porque o Scrum Master que ele faz é muito específico. Como a gente resolve esse caso? Então, até na outra entrevista, eu lembro que acho que a doutora Vanessa ela menciona da proposta. Né? Então, quando você vai ter que fazer uma contratação nesse sentido, você primeiro verifica qual que é a função que ela vai desempenhar e aí, em conjunto, considerando ali o que ele faz, eu faço as duas funções, mas eu não quero ganhar o que o gerente de projetos ganha e também não quero ganhar o que o gerente de operações ganha, já que eu faço as duas coisas. Então, ali cabe com essas partes convencionarem entre elas qual seria o valor de salário que seria justo para o desempenho daquelas funções. Então, os dois, não havendo expressa menção na convenção coletiva, as partes elas podem convencionar isso, inclusive através de um contrato. Ah, entendi. Então a gente pode seguir como um acordo, se tiver bom para ambas as partes, tá ok. Exatamente. Até porque hoje a CLT ela estabelece aí que essa negociação entre as partes, né, ela é totalmente válida e reconhecida pela Justiça do Trabalho. E quando a gente fala, aí vamos pensar em termos de, vamos falar minha empresa, sou uma pequena agência, né? Quem está nos assistindo aí, por exemplo, se tiver uma pequena agência, né? Digamos que nós temos lá um piso salarial, né, para um designer é X valor, né? Só que eu estou começando agora, minha agência é muito pequena, tenho clientes muito pequenos, né? E eu quero contratar um designer, né, que aceitou trabalhar para mim pela metade do valor do piso lá, um exemplo, tá? Porque, enfim, empresa pequena, enfim, é o budget que a gente tinha e a gente chegou a um acordo. Isso pode também? Ou não? Aí a pessoa, realmente a empresa ela tem que pelo menos seguir o piso. Então, a convenção coletiva estabelece o piso mínimo que tem que ser observado. Em regra, o seu designer, que você já está com ele lá em determinado período, certamente você o valoriza e ele deve ter um salário certamente acima do piso, porque na verdade o piso é somente para orientação. Foram só muito de empresas, agentes digitais que estão iniciando, né? Estão criando a sua empresa, estão contratando pela primeira vez, entendeu? Não tem um budget muito grande para poder contratar, porque investimento é próprio, entendeu? Sim, sim. Mas de qualquer forma, para ele se resguardar mesmo, ele sendo pequeno, é importante que ele se resguarde ali observando o piso estabelecido pela categoria. Tá vendo, pessoal? Hashtag fica a dica aí, viu? E a outra questão que a gente viu, tem muita dúvida, né? O pessoal fala muito sobre assim, a questão de plano de carreira, tempo de casa. Muitas vezes você tem uma pessoa na sua empresa que ela já é uma pessoa sênior, né? Ela já está contigo há muitos anos, ela teve vários reajustes salariais, ela teve várias bonificações até de salário por questões que, sei lá, tá 6 anos contigo, 8 anos, é um bom funcionário, você quer sempre ajudar ele, evoluir ele. Só que você abriu uma outra vaga e essa vaga ele tem o mesmo papel do seu funcionário de 8 anos, mas essa pessoa vai entrar daqui uma semana para trabalhar contigo. Essa nova pessoa, duas dúvidas. Se eu posso pagar menos do que eu pago para a pessoa que já está comigo já há muito tempo? Essa é uma dúvida. Complementando ela, se essa pessoa ela vem com um conhecimento mais avançado sobre outras técnicas, outras coisas, mas vai desempenhar um papel igual, eu posso ter um pagamento diferenciado a maior para ela também? Olha, Rodrigo, a gente continua voltando na convenção coletiva, né? Ou seja, se a empresa tem um plano de carreira e ela já tem um empregado que por merecimento, por competência, já está na empresa, por exemplo, há 5 anos e tem um trabalho específico e recebe 3 vezes o que estabelece a convenção coletiva,
Maravilha. Ele pode perfeitamente contratar alguém que está começando na empresa com salário menor, obedecido ali o teto estabelecido, o piso, na verdade, estabelecido pela convenção, e não tem problema nenhum. À medida que este empregado se destacar, ele vai sendo recompensado na medida aí das suas competências, suas habilidades. Enfim, pode até ser que um dia ele chegue a ganhar aquele que aquele empregado que já está lá há determinado tempo ganhe, né? Agora, a contratação de alguém que tem muita expertise em algo, tenho que remunerá-lo a mais por isso? Não, também. Existe a convenção coletiva que estabelece o piso da categoria e aí seria uma mera liberalidade sua pagar algo a mais por isso, até porque se ele se sujeitar a pagar, a receber aquilo que é estabelecido na categoria, não há porquê. Mas, por exemplo, assim, até por questão de competitividade, porque nem sempre é fácil contratar profissionais, né? Digamos que eu tenho um profissional que ganha R$5.000 comigo, né? E eu quero contratar um outro. Vamos pressupor que esse profissional de R$5.000, ele realmente está satisfeito, não tem nenhum problema com ele. Eu fui para o mercado e percebi que os profissionais agora estão pedindo R$6.000, com o mesmo skill que ele, ou com alguns skills um pouco mais avançados. Eu posso contratar esse profissional por R$6.000 e manter o meu anterior por R$5.000, que seria já uma diferença, ou eu posso contratá-lo, mas eu tenho que adequar o que está para ficar no mesmo teto do que está entrando. Exatamente. Se a diferença de tempo ali, se o seu empregado já estiver contigo há pelo menos 2 anos, você pode até contratar o novo funcionário, pagar para ele um valor superior ao daquele, mas você vai ter que adequar o salário dele, porque ele já tem... Se esse funcionário estiver comigo há mais de 2 anos. Exatamente. Agora, se ele tiver... Um ano, por exemplo? Um ano, por exemplo, não existe essa obrigatoriedade, porque a legislação trabalhista, ela estabelece que o trabalho, ele exige a mesma remuneração se for executado no mesmo local, com a mesma perfeição técnica, com a mesma habilidade. Ou seja, então, especificamente neste caso, você teria que adequar o salário do seu empregado, independente da expertise superior que teria ali, que você estaria contratando. O novo. E o que seria perfeição técnica? É um termo que eu achei interessante. Perfeição técnica é assim... É um termo interessante que todo profissional deveria fazer, né? Não, que é perfeição técnica. Perfeição técnica no trabalho seria perfeito, maravilha, né? Imagina, nós advogados com perfeição técnica ganhando todas as ações, sensacional, né? Então, mas a perfeição técnica é executar da mesma forma. Olha, eu coloco um produto para ser feito aqui e se eu não ver quem está fazendo, eu não sei quem fez. Entendeu? Não existe diferença entre um e outro. Eles fazem exatamente iguais o mesmo serviço. Então, poxa, mas a gente tem até um detalhe lá no escritório que eu falo para a doutora Vanessa. Doutora Vanessa, eu não gosto de fazer isso. Por exemplo, eu não tenho habilidades para fazer isso. Né? Se este empregado, por exemplo, tiver essa dificuldade e não conseguir desempenhar exatamente igual ao outro aquele serviço, não existe aí perfeição técnica. Entendi. E outra coisa que eu vejo muito o pessoal às vezes comentando, tal, até onde a gente pode classificar que um funcionário ele pode estar tendo desvio de uma função que ele foi contratado, né? Ou acúmulo de função. Isso é uma coisa que às vezes acontece, você pediu um favor para um funcionário, né? Eu vou dar um exemplo bem... fulano, já que você vai almoçar lá perto, aproveita e vai no Correios para mim, por exemplo. Isso é um favor, por exemplo, mas no horário de trabalho, enfim, uma coisa bem assim usual que eu acho que corre muito, assim. Ou, por exemplo, assim, cara, durante uma semana, fulano vai estar de férias. Você pode cobrir ele, por favor? Com atendimento telefônico, por exemplo, ou com uma função específica que você normalmente você não faz, né? Existe esse desvio de função, até acúmulo de função, ele tem uma questão que a gente usa muito esse termo, né? Da continuidade, fazer por muito tempo, ou só porque executou uma atividade ou outra já é considerado? Então, o desvio de função ele se dá da seguinte forma: você contrata alguém para desempenhar determinada função e imediatamente ela é colocada para fazer outra.
Então, você contrata um serviço de designer e você pede para ele, olha, você vai fotografar, você vai registrar minhas imagens o dia inteiro. Isso é desvio de função, porque efetivamente ele não foi contratado para aquilo. Ele está fazendo coisa absolutamente diversa do que ele foi contratado. Já o acúmulo de função é quando você contrata alguém para ser designer, e aí ele vai ser o seu programador, ele vai ser a sua recepcionista, ele vai ser secretário, ele vai ser, enfim, programador, eu não sei os nomes técnicos do pessoal do mundo digital, mas assim, ele acaba desempenhando várias funções sendo contratada para uma só, e isso não é eventual. Independente se está dentro da carga horária dele. Exatamente, independente disso. O que caracteriza o desvio de função é que aquilo seja efetivamente feito de forma habitual. Né? Não é, olha, você vai descer para almoçar, você pode, por gentileza, depositar meu envelope aqui no caixa 24 horas? A gente não vai dizer que ele está fazendo trabalho de boy, de office boy por conta disso. Porque é uma gentileza, isso eventualmente acontece, não há problema nenhum. O que caracteriza é a habitualidade daquilo por exemplo, cobrir um amiguinho que está de férias, por exemplo, não tem problema nenhum. Então, em regra, quando um amiguinho está de férias, o ideal é que o empregador regularize aquela situação. Olha, eu vou te colocar aqui durante esse período de 30 dias no lugar, você vai perceber, aí vou te pagar essa diferença, é possível fazer isso dentro de um contrato de trabalho, para que amanhã você não venha a ser judicializado porque o cidadão ficou 30 dias cobrindo as férias do outro. E a justiça reconhece com muita frequência aí cobrir férias e se responsabilizar por todo aquele trabalho que era do que está de férias. Então, o ideal é que se regularize, não tem problema nenhum de fazer essa regularização, durante 30 dias você vai ficar, eu te pago essa diferença, né? Registra-se ali um documento particular hoje que é absolutamente hábil, né? E amanhã você não tem problemas. Entendi. Voltando um pouco para o começo da nossa pergunta, quando eu falei que os associados têm muitas dúvidas sobre as questões de salário também, e eu falei que as convenções coletivas, tenho certeza absoluta, se eu pegar as atuais publicadas, né, elas não vão ter todos os cargos, com todas as funções que existem no digital, que é muito amplo, né, descritos. O associado tem muita dúvida com relação a, quanto que você está pagando para um designer? Quanto você está pagando para um Scrum Master? Quanto você está pagando para um redator? Quanto você está pagando para um assistente de mídias sociais? Quanto você está pagando para um DPO, né, que agora tem a figura do DPO por conta do LGPD? Então eles têm muita dúvida e a dúvida ela acaba excedendo um pouco isso, né? Quanto você está pagando em São Paulo? Quanto você está pagando no Rio de Janeiro? Quanto você está pagando em Belo Horizonte? Quanto você paga para um júnior? Quanto você paga para um pleno, né? Sênior? Isso é questão até inclusive de senioridade do profissional. Eles demandam muito isso e a gente realmente vê que não existe muito material no mercado com relação a isso, né? A gente está estudando, né? Criar uma pesquisa na Brad, né, interna para associado, para quem é associado da Brad, onde as pessoas que participarem dessa pesquisa, os associados que participarem dessa pesquisa, dando as suas informações, né, cedendo, né, eu pago tanto para um designer, né, eu pago tanto, sabe assim, eu pago tanto para um programador, cedendo essas informações, né, todo mundo que participar dessa pesquisa teria acesso ao resultado dessa pesquisa, né, para até ter seu benchmark. Nossa, se eu pago R$2.000 para esse tipo de profissional, o pessoal está pagando 3.000, eu estou muito fora. Nossa, estou pagando 2.000, o pessoal está pagando 1.000, eu estou pagando bem. Para ter uma referência, né? Porque o empreendedor é um bicho, né? Muito isolado, né? E ele não tem como compartilhar muitas coisas, né? Então a gente pensou em fazer esse tipo de pesquisa. É válido fazer? Tem algum impedimento que não permita, que não seja legal fazer esse tipo de pesquisa e disponibilizar para quem participar dessa pesquisa também? Olha, Rodrigo, primeiramente, parabéns. Eu acho uma iniciativa bem bacana, porque é um trabalho que a associação vai estar fazendo para beneficiar aí os seus associados, né? Então, como não existe um sindicato para
única categoria, podem existir vários, acaba tendo essa dificuldade aí de se estabelecer qual que é essa média. Então, se é um trabalho feito para uso exclusivo da associação, dos seus associados, é um trabalho muito bacana, super válido, porque você vai conseguir apontar aí uma média até para ser utilizado pelos seus novos associados, né? E para até evitar questionamentos aí dos associados em relação ao seu empregador, ao seu contratante sobre eu estou ganhando Y, eu estou ganhando Z, e a convenção coletiva Y diz isso, a coletiva Z diz tal, e qual que é a nossa referência, né? Então, assim, mesmo se baseando pela convenção coletiva, que é o que a gente tem como piso, é um trabalho bem bacana porque orienta aí o trabalho dos seus associados e é super válido e absolutamente legal, não tem problema nenhum isso. Inclusive o nosso órgão de classe, ela divulga anualmente aí a média salarial para que as novas sociedades de advogados estabeleçam ali qual será o piso, o valor que vai ser pago ali para os seus advogados e Poxa, muito obrigado pelo esclarecimento. Estava com muita dúvida, mas isso vai ser ótimo e vai inclusive nos ajudar a intensificar esse trabalho que a gente está organizando para fazer uma pesquisa bem bacana, uma pesquisa, inclusive, a ideia é que seja uma pesquisa feita por uma empresa especializada, até para ter total transparência sobre como vai ser feita a pesquisa, a gente não ter uma participação direta nisso, ter uma metodologia de pesquisa, porque não é apenas pesquisar, né? Existe inclusive a validade dela, né? Em relação à seriedade do órgão. Seriedade também, porque assim, as pessoas que for responder, elas têm que responder com seriedade, não pode apenas responder qualquer valor, apenas por responder para poder ter acesso ao documento, né? Bom, muito bacana. Doutora Rosângela, eu acho que a gente conseguiu destrinchar umas grandes dúvidas aí, as principais dúvidas que os associados têm com relação a diferenças salariais de colaboradores. Agradeço demais a sua presença aqui, a disponibilidade de vir, né? Espero conversar mais vezes, porque a gente vai conversar mais vezes, porque depois que o pessoal ver esse vídeo vai vir mais dúvida ainda e a gente vai ter que marcar mais algum encontro. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. A Montanez Albuquerque se coloca à disposição de vocês, para os seus colaboradores, para os seus associados aí, para assessoria e para qualquer problema, né, que eventualmente venham a ter. Tá Muito bom? obrigado. Obrigada. Pessoal, até o próximo Blad Talks e não se esqueçam, ative o sininho aqui do nosso canal do YouTube e não deixe de seguir também o nosso canal. Um abraço e até o próximo Blad Talks.